Agora que já vimos como fazer a busca e a inserção na tabela hash tratando colisões usando listas ligadas, vamos ver a próxima função mais importante, que é a contraparte da inserção, a remoção. Nessa função, a gente recebe uma chave, na nossa stdelete aqui a gente recebe uma chave, que é a chave que nós vamos buscar para remover. Lembrando que, inerentemente, toda remoção envolve uma busca, e que se a busca falhar, não ocorre nada, não há o que remover se eu não encontrar o elemento. Essa função vai ser um pouquinho mais longa do que as anteriores, por um detalhe técnico envolvendo listas ligadas sem nó cabeça. Se vocês lembrarem lá de AED1, a gente usava nó cabeça na lista ligada, embora isso gaste um pouquinho mais de memória, porque isso simplifica algumas operações que envolvem o início da lista, isso padroniza, ao invés de ter que tratar como um caso à parte. Aqui, as minhas listas que nascem de cada posição da tabela hash, do nosso vetor, eu estou tratando como são listas ligadas tradicionais, sem nó cabeça. São as mais simples. Por isso eu vou ter que tratar com cuidado ali a remoção no início. Vamos ver a que eu me refiro. Para variar, a gente vai começar aqui resolvendo a função de hash, passando a chave e o valor da tabela M, para encontrar o índice em que ele está e pegando aqui P como sendo o início da lista que nasce na posição tab H. Ok, feito isso, é só tratar como uma lista ligada tradicional. Eu tenho que encontrar o elemento e emendar a minha lista ligada. Pensem assim, se eu encontro o elemento, eu percebo que, opa, esse é o elemento que deve ser removido, eu quero eliminá-lo. Antes de eliminá-lo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lembrar que ele tem uma lista ligada que nasce a partir dele, a partir do campo prox dele, então eu tenho que pegar o meu antecessor, esse outro carinha aqui, e modificar esse apontador para o próximo. Só que, como eu disse, esse antecessor, se for no meio da lista, esse antecessor é uma célula, se não, ele é a própria posição tab H. E é isso que a gente vai ver. Primeiro a gente vai avaliar a remoção no início. Então, a primeira coisa que a gente verifica é se a lista está vazia. Se a lista está vazia, não encontrei ninguém. Então, se P é igual a null, apenas return. Só voltamos ali. Na sequência, a gente vai avaliar se a lista não estando vazia, se a primeira célula corresponde à célula que eu quero remover. Então, verifica aqui nesse if, usando o strcomp, que é a função para comparação de string, se a chave buscada é a chave da primeira célula. Se for, eu vou fazer exatamente aquilo que eu mostrei ali em cima, só que no início da lista. Então tem aquele cuidado, né? Sendo aqui os nossos vetorizinhos, aqui está o tab, se essa é a posição H, e aqui estava a célula que eu quero remover, antes de eliminá-la, eu tenho que falar para tab H passar a apontar para o antigo tabh.prox. Tem que fazer essa correção aqui. E é isso que a gente faz. A gente faz aqui que tabh recebe p_pointer_prox. Feito isso, a minha célula apontada por P não está mais encadeada na lista, eu posso removê-la sem causar nenhum estrago, eu simplesmente faço free p pointer chave e free p. Por que aqui dois frees? Porque no nosso caso a chave é uma string e uma string tem uma memória própria, que ela é alocada separadamente, então tem que liberá-la separadamente também. Lembra no final de reduzir o número de chaves e acabou. Isso é a remoção se for o primeiro elemento da lista. Se não for, eu tenho que percorrer a lista. E é isso que eu vou fazer nesse while aqui. Esse while é muito parecido com os anteriores, exceto que eu sempre estou olhando para p_pointer_prox. No anterior, eu olhava qual era o invariante, né? Eu vou percorrer enquanto eu não chegar no final da lista e enquanto eu não encontrar a chave que eu estou buscando. Aqui é uma variante dessa afirmação, é uma variante desse invariante, péssimo, né? Por quê? Porque eu vou percorrer enquanto p_pointer_prox não chegar ao final da lista, enquanto ele for diferente de null, eu continuo, e enquanto a chave do próximo não for a chave que eu estou buscando. Por que isso é importante? Por que essa mudança? Porque isso vai me garantir que quando eu sair desse laço, se eu encontrei o elemento, ele é o meu p_pointer_prox, portanto eu estou apontando para o antecessor dele. E isso é essencial para que eu possa fazer a remoção. Arrastando aqui essa figura, ela vai fazer mais sentido aqui embaixo.
Note que não basta eu saber apontar para o elemento que eu quero remover. Eu tenho que ter o meu P apontando para o antecessor dele. A gente viu isso cuidadosamente, exaustivamente em listas ligadas. Né? É uma das nuances ali na hora de editar uma lista ligada, de remover elementos. Então, quando eu saio desse while, eu tenho que, se eu encontrei, é o p_pointer_prox, que é o elemento que eu estava buscando. E aí eu verifico. Se p_pointer_prox é diferente de null, quer dizer que eu não saí porque a lista acabou. Eu saí porque realmente eu encontrei o elemento, eu estou apontando para o antecessor dele, e aí eu faço esse salto que eu indiquei com a setinha para vocês. Eu faço p_pointer_prox passar a apontar para o p_pointer_prox pointer_prox. Aqui eu uso um AUX para ficar mais simples. Né? Então, o AUX é o carinha que eu vou remover aqui. Ele recebe o pointer_prox. p_pointer_prox passa a apontar para o AUX pointer_prox. Corresponde a fazer essa redireção aqui. E daí eu libero free aux pointer chave, free aux e n chaves menos menos. Eu libero o meu aux ali. E daí terminou a remoção. Se eu não entrei nesse if do p_pointer_prox diferente de null, quer dizer que eu percorri a lista até o final e eu não encontrei em nenhuma das posições dela, nem na primeira que a gente testou antes, nem da segunda em diante, eu encontrei a chave que eu estava buscando. Nesse caso, não tenho que remover. Então assim a gente finaliza a remoção. Tem mais uma funçãozinha para a gente ver aqui, que é a stFree, que libera a nossa tabela. Lembrem que lá no início, antes de começar a inserir e tal, a nossa tabela ela era só um apontador para null, não era nada, e a alocação inicial do vetor original dela eu fiz com a st_init. Então agora eu vou fazer a stFree, aqui a contraparte dela. Qual que é a nuance que essa stFree tem? Ela não é uma função complicada, ela só vai liberar tudo, mas ela tem que tomar o seguinte cuidado, ela tem que liberar todas as listas, todas as possíveis m listas, variando de 0 até m-1, as posições no meu vetorzinho tab, antes de liberar o próprio vetor. E é isso que eu faço nesse for aqui. Nesse for eu vou percorrer h de 0 até m-1, eu vou percorrendo enquanto h for menor do que m, e daí eu pego p, recebe o início da lista, a posição tab h, enquanto p for diferente de null, eu vou liberando uma célula após a outra. Eu uso para isso um q auxiliar aqui, então sempre o q vai receber o p avança para a próxima célula, e daí eu libero tanto a chave quanto a célula em si, da célula atual que está apontada por q, vou eliminando a lista uma posição por vez. Quando eu saio desse for, eu acabei de liberar todas as listas. Nota, então, sempre que eu entro nesse while, eu vou liberar uma lista, a lista apontada por tab h, para um h corrente. Nesse for, eu passo por todos os h's possíveis, todas as posições do vetor. Quando eu terminei, está tudo liberado, falta liberar apenas o vetor em si. Eu dou free tab, tab volta a ser null, indicando que eu não tenho mais uma tabela de símbolos, uma tabela hash alocada, e o número de chaves fica igual a 0.